Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 28 de novembro de 2018, e o nosso tema é Crianças Médiuns. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, antes da gente começar, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos os companheiros que acompanham as reflexões e que disponibilizaram um pouquinho dos seus recursos para o término das obras do nosso terreiro. Graças às doações da internet, nós já atingimos a soma de R$ 2.000. Então, eu gostaria de publicamente agradecer essas pessoas que contribuíram, porque sem dúvida a ajuda que nos ofertaram será muito bem-vinda e fará diferença no término das nossas obras. Lembrando que todos os nossos trabalhos são 100% gratuitos e que estamos organizando uma feijoada para o pessoal aqui de Uberaba, a fim de arrecadar fundos para a obra. Mas você que está me ouvindo, se quiser contribuir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no canal, meu WhatsApp. Basta você me mandar uma mensagem que eu te explico como você pode colaborar, se você quiser, se você puder, ok? E também gostaria de avisar que no dia 22 de dezembro, às 19 horas, aqui em nosso terreiro, Casa de Umbanda União, em Uberaba, Minas Gerais, nós vamos promover a primeira sessão de psicografia de cartas familiares. Então, se você for aqui da cidade ou da região, tiver interesse em conhecer um trabalho de psicografia, venha no nosso terreiro, dia 22 de dezembro, 7 horas da noite, para que você possa participar deste que é, do meu ponto de vista, um dos melhores e mais bonitos trabalhos espirituais que se pode fazer na Terra. Se você quiser saber mais informações, dá uma olhada no Face do terreiro que está tudo bem explicado. É facebook.com/Casa de Umbanda União. facebook.com/Casa de Umbanda União. Lá tem todas as informações, ok? Muito bem, vamos então para o tema, crianças médiuns, né? O que fazer quando a mediunidade surge na infância? Muito bem, antes de tudo, vale a pena recordar que a mediunidade é definida no plano espiritual. Ela não surge casualmente na matéria, ela não surge aleatoriamente. O espírito que tem um compromisso com a mediunidade, ele reencarna para executá-lo na Terra. Então é por isso que às vezes a mediunidade se mostra bastante evidente ainda na infância, sinal de compromisso daquele espírito com a mediunidade. É a prova, por assim dizer, que é uma faculdade que vem do lado de lá para cá, e daí a sua importância. Eu já disse várias vezes aqui no canal que sou totalmente contra a opinião de que a mediunidade é uma coisa que você desenvolve só se você quiser e que se não quiser não tem problema. Não é isto que eu aprendi nos meus estudos e também não é isso que eu aprendi com os guias. Ao contrário, quando a mediunidade surge na vida de alguém e ela não vai surgir na vida de todo mundo, significa que aquele espírito tem um compromisso. Portanto, desenvolver se torna uma obrigação se ele quiser cumprir aquilo que ele prometeu que faria enquanto estava do lado de lá. Muito bem, quando o espírito reencarna, até por volta dos 7 anos de idade, vamos dizer assim, os encaixes com a matéria não são ainda completamente rígidos. Isto é, os laços que prendem o espírito ao corpo ainda são muito tênues. E isso faz com que as percepções do mundo espiritual se tornem
acentuadamente mais forte para as crianças. Isso é uma coisa mais ou menos comum e não quer dizer que as crianças que veem espíritos, que têm amiguinhos imaginários nessa faixa etária, serão médiuns no futuro, porque é um processo mais ou menos comum na espécie. Mas quando chega ali mais ou menos por volta dos 7 anos, então esses laços que prendem ao corpo, eles estão mais fortalecidos e é por isso que as percepções do mundo espiritual vão diminuindo. Contudo, se passou dessa idade e a criança continua descrevendo percepções espirituais, então é um indício de que de fato ela é médium, uma mediunidade ali em potencial, que não raro se manifesta na criança nessa idade para que os pais não descuidem do compromisso daquele espírito no caminho espiritual. Muita gente acha que a mediunidade, quando está ali na criança de 8, 9, 10 anos, é porque os guias estão loucos para trabalhar. Não, não é isso. Essa mediunidade tem surgido, tem despontado, ela está sendo marcante para que os pais não se descuidem da formação espiritual daquela criança. Porque quando ela crescer, aí sim a espiritualidade se fará mais presente para a realização de um trabalho. Às vezes vejo vídeos, por exemplo, de crianças de 6, 7, 8 anos de idade, ali supostamente incorporados, e muita gente achando lindo, maravilhoso, mas eu acho péssimo. Porque eu acho que a criança precisa ser criança. A criança não tem que se ocupar demasiadamente ou excessivamente dos problemas espirituais sob pena de perder a sua infância, que é uma idade, é uma fase extremamente importante para a formação do caráter do sujeito. Então eu não acho correto você pegar uma criança ali 6, 7, 10 anos de idade e falar, olha, você vai para o terreiro e você vai trabalhar a sua mediunidade. Em nossa casa, por exemplo, os guias falam que o mínimo aceitável são 14 anos de idade. E isto se a pessoa tiver maturidade. Se não tiver, ainda que alcance os 14 anos, não pode fazer o desenvolvimento. Então isso me parece muito importante, que gera muita dúvida e ansiedade nos pais, não é? E aí talvez você que esteja me ouvindo agora se pergunte, mas então, Léo, o que eu faço? Porque eu tenho um filho de 8 anos de idade, ele diz que vê os espíritos, ele diz que ouve os espíritos, e aí, o que eu faço? Olha, eu acho fundamental que essa criança seja levada a um trabalho de evangelização, que aliás é uma coisa que os terreiros têm deixado de lado e que me parece muito importante, porque dentro da Umbanda quase a totalidade dos trabalhos são voltados ao adulto. E a criança como fica? Percebam que eu disse não achar correto você desenvolver ou incitar uma mediunidade numa criança, mas acho fundamental e importante que essa criança passe por um processo de aprendizado espiritual, justamente para formar uma base que lhe será necessária e importante quando então ela se tornar adolescente, adulta. Deixar para se preocupar com a formação espiritual apenas quando o indivíduo já for adulto é um erro, porque muito do que ele poderia aprender na infância, ele só vai aprender mais tarde. Então acho inclusive que os terreiros deveriam ter evangelização. Os guias já falaram que nós vamos ter, nós ainda não temos, mas não vai demorar muito para que a gente tenha um trabalho de evangelização, de educação espiritual, de formação religiosa, que é muito importante. Quando ainda militava no espiritismo,
eu fiz parte da turma de pré-mocidade, eu era um dos coordenadores da pré-mocidade, que são os pré-adolescentes. E a minha esposa, na época, dava aulinha de evangelização para as crianças bem pequenininhas. E até hoje, tendo se passado, sei lá, quase 15 anos, eventualmente ela encontra aqueles menininhos que hoje já são adultos e que cumprimentam, abraçam, agradecem pela experiência da evangelização, até hoje se lembram dela, a reconhecem e dizem que foi muito importante para eles aquele aprendizado que se fazia na época no centro espírita. Então, resumindo a coisa, quando a criança aparentemente tem uma mediunidade ostensiva bastante evidente, isso não é sinal de que ela deverá trabalhar logo ou que se deve levá-la para o centro espírita ou para o terreiro de Umbanda, para que ela comece desde criança já a incorporar ou fazer o que quer que seja. Isto é um sinal da espiritualidade para que os pais não se descuidem da formação espiritual de seus filhos. Portanto, essa criança deve ser levada até uma casa religiosa onde ela possa fazer ou iniciar o seu processo de aprendizagem espiritual, seja na evangelização, seja numa atividade voltada à criança, para que ela conheça as bases, o fundamento do mundo espiritual, da mediunidade, mas sem deixar de ser criança. Se ela vai no centro espírita ou no terreiro uma vez por semana, que nos outros dias da semana ela seja criança e não lhe seja imposto ou exigido coisas que muitas vezes nem os adultos querem. Então, acho que essa é a melhor forma. E podem ter certeza, a partir do momento que a criança entra, por exemplo, num processo de evangelização, quando ela vai se equilibrando, quando ela vai conhecendo as coisas do mundo espiritual, os fenômenos tendem a cessar, ou pelo menos a manter uma certa estabilidade. Sem contar que nisso os pais devem se esforçar muito para ter um ambiente espiritualmente equilibrado em casa, fazer o evangelho, haver um esforço para uma convivência pacífica, a fim de que haja harmonia na casa. E com isso, a mediunidade da criança estará estabilizada e quando chegar a hora, então os próprios guias espirituais vão dizer que está na hora daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, seja lá quando for, iniciar a sua vida espiritual. Até lá, a responsabilidade é dos pais. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.